Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa classe bíblica, onde nós estamos estudando o santuário. Nós podemos nos conectar de diversas localidades para estudarmos a palavra de Deus, fazendo uso da tecnologia. Deus tem sido muito bom conosco. Nós vamos falar hoje a respeito de um assunto base da nossa série, tá bom? A nossa série, como eu estava comentando nos estudos passados, na proposta, na abordagem diferente que a gente vai fazer, aquela que pelo menos adventistas estão acostumados, né? Nem adventistas estão acostumados a essa abordagem. Ela de fato começa com o embasamento que nós vamos dar hoje, tá bom? Então, a gente fala um pouco mais das tradições judaicas, do calendário judaico, das festas judaicas, e isso vai nos ajudar a ter uma base para a gente fazer as conexões que esta série está propondo, tá bom? E vocês têm visto, né? Nós fizemos conexões no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, entre aspas, nós não estamos trazendo uma nova luz, porque essa luz está ali na Bíblia. Mas estamos descobrindo essas verdades através das conexões que ela nos permite fazer. E nós vamos fazer muitas conexões daqui a 2 semanas, de maneira que poderemos entender melhor essas conexões, tendo como base dois assuntos. O primeiro deles, nós estudaremos hoje, o calendário da agricultura judaica, né? Ou o ano judaico, e as festas solenes da tradição judaica, tá bom? E aí nós vamos explicar as diferenças com o nosso calendário, bem rapidamente, quais das festas eram em quais épocas do ano, nós deveríamos, como cristãos, praticar essas festas ou não? Por que Deus deu elas? E uma série de perguntas que vêm à nossa mente, tá bom? Mas hoje, como eu disse, nós vamos estudar um pouco das estações, da... Está falhando muito. Ah, entendi. Está um pouco lento a minha voz? Melhorou agora? Falhando. Ok. Deixa-me ver o que eu posso fazer aqui. Me dê só um minuto. Só um minuto. Ok. Está me ouvindo um pouco melhor? Sim, eu estou ouvindo bem. Tá bom. Ouvindo bem. Sim. Ok, obrigado. Até agora eu usava o wireless, estou colocando o cabo diretamente, vamos ver se melhora. Ok, mas podem me enviar um alerta a qualquer momento pela voz, pelo microfone ou pelo chat, tá bom? Obrigado aí pelo alerta, qualquer melhoria a gente sempre vai tentar fazer. Ok, então, passado esse pequeno transtorno, né, nós não podemos começar com o pé esquerdo, né, dependendo só dos recursos humanos. Vamos pedir a bênção do Espírito Santo agora. E vou pedir a Flávia para que interceda por nós, por favor. Querido, bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque estamos reunidos novamente para o estudo da Sua palavra. Vamos abrir, Senhor, a carta de amor que o Senhor deixou para nós e para interpretá-la, Senhor, para deixá-la guardada no nosso coração, para colocá-la em prática, Senhor. Precisamos que o Seu Santo Espírito nos abençoe, nos ilumine, nos capacite, coloque em nós, Senhor, tudo o que precisamos aprender e esteja, Senhor, com cada um de nós que vai ouvir a palavra agora e com o Diogo que vai explanar, Senhor, que seja feito tudo de acordo com a sua santa e boa vontade e que o Senhor revele para nós a sua vontade, Senhor. Te pedimos Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então vamos em diante.
eu trago sempre esse lembrete para a gente pensar por qual motivo nós estamos estudando o santuário, ok? A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui a base, o alicerce, o fundamento da nossa fé, ok? Essa semana, consultando algumas fontes antigas e novas, preparando o material, eu encontrei algo que queria compartilhar aqui com vocês também, referente a essa questão do porquê estamos estudando, né? E vira e mexe eu comento de que o santuário revela a nossa fé, que é baseada em Cristo Jesus. Jesus é o centro da Bíblia e é o centro do santuário. Dessa maneira, a conexão entre Cristo e o santuário nos ajuda a ilustrar a obra de Cristo em suas diversas fases, etapas e nas suas diversas características. Vejam aqui, por exemplo, que o santuário é o lugar onde Deus se encontra com o pecador. E para todas as frases aqui, essas afirmações, nós temos um texto bíblico, né? Respaldando essa afirmação. É o lugar onde Deus se revela ao pecador. É um lugar onde Deus habita com o pecador. É um lugar onde ele fala com o pecador. É um lugar onde recebe o pecador, perdoa o pecador, recebe a oferta do pecador. Então vejam que a salvação ela é mais ampla do que às vezes a gente resume ela com uma verdade muito surpreendente e profunda, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas ela tem aspectos que complementam a nossa prática cristã, como é o caso o encontro com Deus, fazer dele a nossa morada, né? A questão do perdão. Então, tudo isso pode ser entendido com a ajuda do santuário, ok? Então, dito isto, e ainda nessa questão de trazer algo interessante para vocês, vamos falar a respeito do ano da agricultura judaica, ok? Por que é importante trazermos esse assunto? Porque essa questão das estações, né, vão nos ajudar a entender as festas, e as festas vão nos ajudar a entender, junto com a liturgia do santuário, o que de fato nós queremos apresentar nesta série. E eu vou falar sobre isso no final do estudo, tá bom? Então, a agricultura, vocês se lembram e sabem muito bem até hoje, né? É a base do sustento da alimentação do povo, não só de Israel e de outras nações. Mas no caso do Israel antigo, não estou falando do moderno, né? Mesmo que o moderno faça esforços para ter o que a gente está vendo aqui nessa ilustração, né? Plantações, frutas no deserto, né? Então, a vida dos animais e as pessoas naquele tempo antigo dependia muito do sucesso do plantio e das colheitas desses frutos para o seu sustento. E isso, por sua vez, dependia de quanta chuva, quanto e em que momento eram derramadas essas chuvas, tá bom? Então, o preparo da terra, a semeadura, a colheita e todo o cuidado agrícola, né? E também o que eles faziam com o gado, né? Deles era planejado em função da ocorrência de chuvas. E eles entendiam o ano deles e demarcavam essas estações através das chuvas, mas o ano calendário deles era baseado na rotação da Lua, tá bom? Em relação à Terra. Então, os rituais do santuário, eles vão refletir o ano da agricultura no Israel antigo, tá bom? E para que nós entendamos isso, vamos bem rapidamente entender qual é o ano, quais são essas estações, qual a diferença com o nosso hemisfério, né? No caso ocidental e hemisfério sul, aqui no Brasil, na América do Sul, tá bom? E principalmente vamos falar, dar ênfase nos próximos estudos sobre as semeaduras e principalmente as colheitas, ok? Para conectá-las com a liturgia do santuário. Então, dito isto, eu apresento aqui uma ilustração. Em azul está o nosso calendário ocidental, de janeiro a dezembro, ok? Como vocês veem aqui. E em grupos de 3 meses, nós temos as estações, ok? Só que essas estações estão demarcadas para os 12 meses judaicos,
tá bom? Eu não falo hebraico, não fiz teologia, mas eu compilei esse assunto em relação ao santuário para poder apresentar para vocês. Então, alguma questão da pronúncia, detalhes a fundo da tradição judaica, eu não vou conseguir dar suporte, mas o que a gente puder aqui para entender melhor será apresentado, tá bom? Então, o primeiro mês do ano, e nós vamos entender por quê, era o mês de Nissan. E depois vinha Iyadar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tisri, Shesvan, Kislev, Tevet e Shevat. Perdão, Adar era o 12º, tá bom? Então, por que os meses são deslocados dos nossos? Porque o nosso calendário, ele é baseado na rotação da Terra em relação ao Sol. É um calendário solar. Já o calendário judaico, ele é baseado na rotação da Lua em relação à Terra. A cada 28 dias nós vemos um ciclo novo e diferente, né? Dadas as fases da Lua, que nós conhecemos bem, né? As 4 fases da Lua. Então, mas aí surge a pergunta, peraí, quantos dias tem o nosso calendário? É bem sabido, são 365 dias, mas quantos dias tem o calendário judaico? Por esse ciclo lunar, ele não chegaria a ter 365 dias. Por isso, a cada ano, eles fazem ajustes para que a física, né, a astronomia, não seja contrariada, porque eles também são cientistas, né, os judeus, e eles entendem como a física nos ensina, de que um ano de fato tem 365 dias. Em outro momento nós podemos falar sobre isso, né? Tem um gráfico para mostrar sobre isso. No estudo de Daniel a gente falou sobre o ano calendário com mais detalhes, mas só para resumir, a cada 19 anos, feitos esses ajustes no número de dias em alguns meses, né? Se ambos calendários batem, ok? No dia primeiro, no mesmo dia da semana, etc. Então, nós não podemos pegar o pé da letra e dizer que cada um desses meses tem o mesmo número de meses que os nossos meses, até porque os nossos meses variam de 28 até 31, né? Então, no caso deles, varia com o ciclo lunar. Mas esses detalhes, indo a fundo, não vão acrescentar muito para os fins que a gente pretende para essa série, tá bom? Então, a gente passa por alto, só para quem não conhecia, talvez quem já conhecia já, isso aqui não é novidade, mas para a gente definir essas estações. O mais importante daqui é dizer, tem 12 meses, assim como o nosso, tem 4 estações, assim como a nossa, mas em meses deslocados dos nossos meses, né? Por exemplo, o inverno deles, porque eles estão no hemisfério norte, vai de meados de dezembro até final de fevereiro, ok? A primavera vai de meados de março até meados de junho e assim por diante, tá bom? O verão, meados de junho até meados de setembro, e o outono, meados de setembro até meados de dezembro. Ok? Então, vamos adiante para entender melhor a respeito dessas questões. Existe também uma pequena diferença entre qual é o ano religioso e qual é o ano civil, tá bom? Nós vamos entender o ano religioso judaico que é baseado na Bíblia. Embora para efeitos de legislação, etc., no calendário atual judaico, eles consideram e usam o ano civil, tá? Por isso que entre os judeus também existem várias vertentes que usam diferentes calendários, mas os mais antigos, os mais ortodoxos, etc., etc., eles sempre vão seguir a Bíblia, ok? Então, no nosso caso, para efeitos de estudo da nossa série, nós vamos usar a Bíblia, então estamos falando do ano religioso que está aqui. O primeiro mês do ano é o mês de Nissan, que eu estou destacando aqui. E o último será, em sentido horário, né, de giro, será o mês de Adar. Já no caso do calendário civil, o primeiro é Tisri e o 12º, no mesmo sentido de rotação, né, o 12º será Elul, tá bom? Então, apenas só para não gerar alguma dúvida ou algum questionamento isso no futuro. Então, o toque das trombetas, ele ocorria no primeiro dia do 7º mês,
para dar início, né, como um start para o ano civil. E nesse caso era celebrado pelos judeus modernos até os nossos dias, tá bom? Uma outra questão que nós vamos ver, eu vou fazer uma introdução das festas no estudo de hoje, é que as festas não ocupam os 12 meses do ano judaico, eles usam apenas alguns meses, são 7 desses 12, tá bom? Então, esse daqui seria o, o ano religioso ou o ano bíblico, tá bom? Eu peço desculpas, mas na minha referência eu encontrei esse gráfico bem completo e bonito, né, em espanhol, mas a tradução não é muito diferente dos meses que nós conhecemos em português e muito menos para os meses em judaico, tá? Então, o início do ano bíblico era marcado com o mês em que o grão, estamos falando aqui de Nissan, né? Estamos falando desse grão aqui que é a cevada, tá bom? O mês de Nissan é o primeiro mês. Então, é ponto-chave para dar início ao calendário judaico bíblico, né, ou religioso, verificar se o grão ele estava maduro e se os primeiros frutos poderiam ser apresentados para Deus e se eles de fato estavam maduros. O melhor dos frutos, as primícias, tá bom? Ocorria nesse início de mês. Então, esse dia era o dia imediatamente após a Páscoa, segundo Levíticos 23. Então, era necessário que alguém verificasse se esse mês, né, o mês de Nissan, ou também chamado Abib, esse grão estava pronto para ser apresentado. Se não estivesse pronto, então, se esperava mais até que esse grão estivesse pronto e se acrescentava um mês, nesse caso, é Veadar, em português é Adar. Então era ajustado em função, tinha ano que chovia mais, como no nosso caso, né? Tinha ano que chovia menos, e ali era feito o ajuste, se esperava mais até que o grão ficasse pronto para ser apresentado e depois comido, usado como sustento, como alimento para o povo de Israel, tá bom? Então, por isso que aparece esse mês de Veadar entre Adar e Nissan, tá bom? Então, vamos identificar agora e vamos falar da primeira das estações. Vamos começar com a estação de outono, ok? Ela ocorria entre os meses, né, de outubro, novembro e dezembro. Eles não cravam, não coincidem com os nossos inícios de mês, tá bom? Então, estamos falando de sempre metade de um mês até metade do outro. Era uma época onde começava a chover. Não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui tem uma ilustração de uma chuva. As primeiras chuvas outonais, elas ocorriam em meados de outubro, finais de outubro. E essas chuvas eram chamadas de chuvas iniciais ou temporá, chuvas temporais, tá? A chuva temporá, a chuva primeira, de maneira que ela umedecia a terra e deixava ela propícia para o plantio, para que junto com o gado, né, eles pegassem um cajado, fizessem a movimentação de terra, preparando a terra para mais chuva e para o plantio, tá bom? Então era ali que eram plantadas as sementes principais para o sustento da nação, que eram o trigo e a cevada, tá bom? Então ali, alguns meses depois, surgiam as primeiras flores e a erva que estava escura, né, vindo da primavera, do tempo seco do verão, ela começava a ficar verde e havia uma mudança na paisagem, ok? Essa era a característica do outono. Lembrando que nós não podemos pensar que o outono deles tem que ser parecido com o nosso outono, que inclusive começou dia 21 de março, né? Então, eles, por estarem no outro hemisfério, eles têm outras características diferentes das nossas no nosso outono, tá bom? Então, vamos falar agora do inverno. O inverno, ele ocorria mais ou menos de meados de dezembro e até meados de março, tá bom?
cobrindo os meses de Tebet, Sebat e Adar. Então, algumas chuvas ainda ocorriam, tá bom? Mas as mais intensas ocorriam no final de fevereiro, né? Entre meados de janeiro e fevereiro, tá? Então, essa água era a mais importante para efeitos benéficos das plantações, porque essa água penetrava profundamente. Era uma época fria, o inverno frio como o nosso, mas não na mesma época que o nosso, né? Porque nós estamos no verão, nesse período que estamos já finalizamos o verão, estamos indo para o outono, mas no caso deles, eles estariam no inverno quando nós estaríamos no verão. O inverno era uma época fria e escura. O sol, assim como no nosso caso, se põe mais cedo e aparece mais cedo, mais tarde, no início do novo dia, tá? Então, as plantas, elas não cresciam nesse período. Isso é muito importante para o que nós vamos falar depois em termos espirituais e conectados com o santuário. O inverno era o momento onde as sementes invernavam. As sementes estavam lá recebendo um pouco de chuva e estavam para germinar na estação seguinte, na primavera, tá bom? Então era um tempo escuro, sombrio, frio e não havia colheitas, tá bom? Para a gente ser bem ao ponto do que nós vamos precisar falar na sequência com o santuário. Dito isso, nós podemos apresentar agora a primavera, né, que vai do primeiro mês, Nissan, Idar, Sivan, meados de março até meados de junho, ok? Então, a primavera, ela era caracterizada pelas últimas gotas de água que caíam nas últimas chuvas. Nesse caso, eram as chuvas seródias, a chuva seródia. Esse termo, chuva temporã e chuva seródia, é utilizado na Bíblia para, inclusive, fazer uma alusão ao derramamento do Espírito Santo. Um primeiro derramamento e um último. Assim como ocorre na nossa vida espiritual, né? Deus, através do Espírito Santo, tocou nosso coração, essa planta, né, igual a parábola do semeador, foi colocada na nossa mente, no nosso coração, e ela está crescendo. Se alguém está discipulando, ensinando, ajudando o próximo, crescendo na sua comunidade, na sua igreja, é porque a sementinha já está, a plantinha já está crescendo. A semente já brotou, né, já germinou e a planta está crescendo. Então, quando é que os frutos na nossa vida aparecem e aparecerão com mais intensidade? Quando a chuva seródia, o derramamento do Espírito Santo vier à nossa vida com maior intensidade. E isso é que todas as igrejas esperam e nós acreditamos, né? Pouco antes da segunda vinda de Jesus, nós clamaremos, e já deveríamos, né, clamar pela presença do Espírito Santo para que ele transforme, complete, né, termine a obra de santificação, para que nós possamos dar a mensagem ao mundo e gerar frutos que não são nossos, são do Espírito Santo por causa da chuva seródia, a última chuva que será derramada para gerar os frutos que serão para a eternidade, tá bom? Então, vejam que como Deus é maravilhoso, ele usa a criação dele para expressar as chuvas, as estações e o motivo pelo qual permite que nossa vida espiritual possa crescer, ok? Neste caso, estamos comparando a água com o Espírito Santo. Então, na primavera, as sementes dependiam dessa chuva, dessas últimas chuvas, ok? E aqui ocorriam as primeiras colheitas, tá bom? A colheita dos primeiros frutos era a cevada, como eu disse, já demos uma volta ao nosso ano, né? Em termos de, nós ainda vamos falar sobre o verão, mas já estamos falando aqui o que dá o início ao ano era a primeira colheita dos primeiros frutos, que era nos finais de março, da cevada. O trigo, ele era colhido algumas semanas depois, tá? No mês de maio, no mouse que eu estou passando aqui, tá? Porque ele demorava mais para crescer em comparação com a cevada, tá bom? Então, nesse período de inverno, a semente estava, entre aspas, morta, não germinava, e no final de inverno, início da primavera, essa semente, essa plantinha crescia e brotava e gerava fruto, tá bom?
Então, vamos falar agora do verão. O verão, a diferença do nosso verão, ele é, vocês estão vendo aqui, ele está ilustrado por um trecho amarelo. Ele era com muito sol e muito seco, sem chuva, tá bom? E vai de meados de junho até meados de setembro, tá bom? Então, o verão era uma estação longa, era seca, quente e sem chuva. Era um período onde a terra permanecia sem o verde, né? Da paisagem, parecia que estava infértil e a vegetação secava. Os rios, os córregos ficavam sem água e a terra parecia, e de fato, pelas características da Palestina, né? Voltava a uma condição desértica, tá bom? Era uma época de morte dos animais mais sensíveis às questões das estações. E então era a época, já a época seca, não havia mais crescimento das plantas, era a época da colheita do trigo, tá bom? Uma coisa que ajudava muito pouco, mas estava presente na Palestina, era o orvalho que vinha de um ar é, cheio de umidade que os ventos vindos do Mediterrâneo levavam para a Palestina, tá bom? Então, dessa maneira, se cumpria esse ciclo. Aqui tem outros frutos que aparecem, eu não vou saber descrever todos eles, né? Mas aqui tem algumas frutas que eles tinham, entre elas vou destacar as azeitonas, né? É, vamos falar melhor daqui a pouco, no inverno, os figos, as uvas, porque todos esses frutos aparecem ilustrados na Bíblia, tá bom? E são frutos característicos da região da Palestina também, tá? Então vamos falar agora das semeaduras. Já que conhecemos os meses e passamos bem rapidamente sobre a questão das estações, vamos falar das semeaduras. Então aqui, de novo, peço desculpas, mas em algum momento na versão 3.0 da nossa série, eu vou tentar preparar essas figuras em português, tá bom? Mas eu já faço a tradução aqui do espanhol para o português. Aqui no círculo mais exterior, né, em cinza claro, nós vemos aqui que se começava com a semeadura dos cereais, novembro, dezembro. Aqui em janeiro e fevereiro se semeavam as hortaliças e os legumes, tá bom? As verduras. Aqui, final de março, abril, ocorria a colheita da cevada. O mês de Nissan está aqui, tá bom? Estamos girando um pouquinho de novo o diagrama, mas não para confundir, sim para localizar. E depois da colheita da cevada, ocorria a colheita do trigo, tá bom? Então, aqui, já indo para agosto e setembro, ocorria a colheita das uvas e a preparação do vinho, onde se pisavam as uvas nos lagares, tá bom? E aqui, meados de setembro, outubro, ocorria a colheita das azeitonas, das olivas, tá bom? Então, percebam, ocorriam semeaduras, né? As sementes eram colocadas no campo, as colheitas dos cereais ocorriam e aqui depois dos frutos, tá bom? Então, aqui ocorriam as primeiras chuvas, a gente vai falar daqui a pouco. Aqui uma estação mais chuvosa, que era o inverno, onde chovia mais, entre dezembro e janeiro. E aqui em março, né, as últimas chuvas, tá bom? Então vamos falar um pouco disso aqui também. Dessa maneira, a gente identifica essas primeiras chuvas como a chuva temporá e as últimas chuvas, a chuva seródia, ok? Dentro da questão que a gente está falando. Conectado com algo real, que de fato ocorria nas estações, né, do calendário judaico, e com a nossa vida espiritual, tá bom? Então, a maneira de documentação, né, dessa tradução, aqui estavam as olivas, né, os azeites, que representam, né, você sabe muito bem que o candelabro, ele tinha fogo e iluminava, e a matéria-prima desse fogo, do santuário, né, do candelabro, do lugar santo, era o azeite. E essa luz, perdão, esse azeite representa o Espírito Santo.
tá bom? Então vejo aqui só um exemplo, né? Só um chamariz para vocês lembrarem de onde vem essa matéria-prima? Do fogo do candelabro vem de um fruto que era colhido num mês específico do ano e estará vinculado com uma festa judaica, ok? As uvas, como eu disse, né? As uvas e a preparação do suco de uva, do vinho, ocorria neste período entre agosto e setembro. Se vocês forem ler o Antigo Testamento, um pouco menos no Novo Testamento, vocês vão ver ilustrações a respeito dessas questões, né? Das colheitas, das semeaduras, da abundância, das bênçãos de Deus. Um exemplo aqui é Jeremias 25, que fala das canções de alegria nos lagares, os lugares onde eram preparado o suco de uva, o vinho, tá bom? Então, essa linguagem do calendário agrícola judaico permeia a Bíblia, tá bom? E por isso que nós vamos fazer essas conexões na nossa série mais à frente. Vejam o que está escrito, e agora nós começamos um pouquinho a tratar mais sobre Bíblia, né? Deixando não totalmente de lado, mas essa questão do calendário judaico e as estações. Joel capítulo 2, 19 diz o seguinte: E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo. O trigo é o quê? O alimento. E o mosto. Esse mosto aqui é o restante, né? O que ficava da preparação da uva para o vinho. Esse mosto era tudo da uva menos o seu suco, né? O seu líquido, tá bom? Eu vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Deus está falando para Joel essa questão do sustento material de fato, que Deus vai abençoar um povo que lhe obedece, que não se corrompe com a idolatria. Aqui faz promessas de fartura, de bênçãos, tá bem? E isso levaria a que essa nação judaica, em obediência, não teria vergonha, né, em comparação com outras nações que também dependiam dessas estações, dessas chuvas, tá bom? Isso aqui é um exemplo para mostrar o que permeia, né, essa questão agrícola por trás da palavra de Deus. Porque Deus sabia que isso ocorria e os judeus, né, daquele tempo entendiam a linguagem da agricultura judaica. Vejam que está escrito aqui em Apocalipse 14, versículos 14 a 15. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Está falando de Cristo, né? Jesus. Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O que você faz com uma foice? A maioria de nós não somos agricultores, né? Mas nós entendemos, por cultura geral, que uma foice tem um formato muito conhecido, né? Um arco, cujo lado, né, dessa espécie de faca em forma de curva, né? Serve para colher, para cortar, tá bom? Então vejam que a linguagem é agrícola. A linguagem apocalíptica, profética, está usando Deus, inspirando João, está usando uma linguagem que os judeus e nós podemos entender também, tá bom? E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice. Ou seja, era um momento de quê? De corte, de colheita. Qual colheita? Qual fruto? Lança a tua foice e cega. O que é cegar? É colher, né? A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Quando a Bíblia usa a palavra cegar, ela se refere aos bons frutos, aqueles frutos que vão gerar pão. Está falando da cevada e do trigo, ok? E quando se refere ao amadurecimento desses grãos, está se referindo a que os filhos de Deus, né, que são representados pela cevada e pelo trigo, estão prontos, já decidiram a favor do bem, a favor de Cristo, do Evangelho, e eles podem ser selados.
ok? Então percebam como essa bagagem, mesmo que pequena, a respeito das estações, das semeaduras, das colheitas e o que representam esses símbolos agrícolas, nos levam a entender que aqui em Apocalipse está se falando do selamento. Quando o tempo de graça terminar, os filhos de Deus já estarão praticando apenas a justiça, né? Sendo justos e mais justos, estão vindo numa jornada de santificação. Os frutos estão prontos para serem colhidos e serem e abençoar outras pessoas. Então, é chegado o momento de cegar, de selar os filhos de Deus. E isso vai ocorrer antes da segunda vinda de Jesus, tá bom? Então vejam que toda essa linguagem que nós aprendemos aqui nos ajuda a entender melhor esses textos proféticos, tá bom? E isso está correlacionado com o que Jesus usou nas suas parábolas, né? Também usando a questão agrícola da Palestina. Agora vejam quando se mudam os frutos, quando se mudam as palavras para falar agora de uma colheita, e aí o termo não é mais colheita, né? É um outro tipo de colheita para os frutos que representam os ímpios. Vejam que interessante. No mesmo capítulo, versículos 17 a 20. E saiu do templo, de onde? Do santuário, né? Ok? Então, aqui todo esse conhecimento nos ajuda a conectar o santuário, o templo que está no céu. Outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, mesma função, colheita. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Aí o fogo, você já vai lembrar, por uma questão muito simples, o fogo foi feito para destruir, né? E neste caso, queimar o que será colhido na sequência. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Esse termo vindima é aplicado para a cultura, né, o cuidado e as plantações de uva, como todos vocês sabem. Então, aqui, os cachos de uva representam, né, porque já as suas uvas estão maduras. Na simbologia profética e bíblica nesse texto, as uvas representam os ímpios. E eu vou explicar por quê pela própria Bíblia. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou, ou seja, ele colheu as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Então, o texto seguinte, o versículo 18, né? O 19, perdão. O 19 está explicando o que 18 deu a entender. As uvas serão pisadas, serão lançadas no lagar da ira de Deus. Jeremias nos fala de um lagar onde se pisavam as uvas para gerar o suco e o vinho. Mas aqui está dizendo, olha, quando vai ocorrer isso? Quando a ira de Deus se manifestar contra os ímpios, que estão sendo representados pelas uvas aqui. E o lagar foi pisado fora da cidade. Ou seja, há uma separação entre quem? Entre o trigo, a cevada, os filhos de Deus e os ímpios. E saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ficou muito claro, né? Então, nós podemos entender que esse corte, a ira de Deus será lançada contra aqueles que também tiveram um tempo de graça, só que rejeitaram as oportunidades do arrependimento, do perdão, não quiseram receber o perdão, muito menos ter a sua vida transformada, agarraram, praticaram o pecado, idolatria, etc. E então a ira de Deus vem e com fogo, né, ou com ira, se manifesta aos ímpios. E aqui, quem estudou Apocalipse com a gente vai entender de que ocorrem o derramamento das 7 pragas. Esse derramamento dessas 7 pragas, expressão da ira de Deus, ocorre também antes da segunda vinda de Jesus e não afeta aos salvos que foram separados, conforme descrito nos versículos anteriores. Ok? Então, agora vamos para Mateus, usando um texto dos evangelhos.
Uma outra figura, você já ouviu falar da parábola do trigo e do joio, né? O que Jesus disse? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Esse inimigo representa Satanás. E semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O campo é o mundo, e boas sementes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Jesus não está usando a linguagem apocalíptica, né? Mas ele está usando o joio que equivalem às uvas que serão pisadas no lagar da ira de Deus. Existem muitos sermões que podem ser feitos aqui, onde a gente sabe muito bem, né, que nós somos chamados para sermos trigo. E o inimigo plantou, né, o joio no meio dos filhos de Deus. Nós não somos juízes, nós não podemos julgar e dizer fulano, ciclano, bengano é joio e eu sou trigo. Isso seria uma pretensão, isso seria ter uma atitude de juiz, farisaica, etc, etc. Então, essas colheitas, lembrem-se, né, pelo livro do Apocalipse, são feitas por anjos. É uma ação divina. Não são homens que dizem, fulanos, ciclanos da religião fulana de tal estão salvos e os demais estão perdidos. Não, não é assim. É Deus que julga e os seus anjos executam esse juízo. É óbvio que Deus sabe quais são, né? Mas nós somos convidados a sermos trigo e não joio. Até porque, se nós aceitamos a semente do mal, nós, embora candidatos, né, pela eternidade à salvação, candidatos a sermos trigo, nós podemos nos tornar joio, ok? Um exemplo disso é Judas, né? Teve a chance, foi um discípulo e ele foi usado pelo inimigo para trair a Jesus. Então aí Pedro é trigo, ele se arrependeu, ambos eram pecadores, mas um representa o trigo e outro representa o joio. Ok? Dessa maneira, nós vemos aqui que podemos fazer um resumo até aqui das principais estações que nós apresentamos, né? Outono, inverno, primavera e verão, as chuvas que ocorrem, né? O outono com o início das chuvas, o inverno era frio e escuro, a primavera sol e com as últimas chuvas, e o verão seco, né? E sem chuva. Então, no outono ocorriam as semeaduras, no inverno não, a semente ficava inerte, na primavera não ocorria semeaduras, muito menos no verão. Os frutos que amadureceram e eram colhidos eram no outono, né? A cevada e o trigo. Essas sementes invernavam, entre aspas, e aqui germinava o trigo, tá bom? Então, as colheitas do outono eram as que representam os ímpios, as uvas e as olivas, né? Para a geração de azeite. E no caso dos justos, né, a cevada era colhida 50 dias antes do trigo, tá bom? E esses detalhes vão fazer diferença quando nós formos estudar as festas judaicas também, ok? Então, se a gente começar a fazer, e nós vamos fazer isso mais nos próximos estudos, nós vemos aqui um início de conexão entre as estações e as colheitas. De que maneira? As colheitas da primavera ocorriam com a cevada e o trigo, ok? Perdão. Então, quando você se lembra que o altar do sacrifício, ele representa o sacrifício de Cristo. E aceitar, perdão, aceitar esse sacrifício pela ação do Espírito Santo envolve um primeiro amor, uns primeiros frutos, alegria, reconhecimento público de que
aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, esse sacrifício já gera os primeiros frutos na nossa vida, tá bom? Quando nós percorremos a justificação, somos batizados no altar na pia, e nós passamos a viver na prática a santificação, né? Usufruindo da bênção do pão, a leitura da Bíblia, a oração, o altar de incenso e dando testemunho, sendo luz para o próximo, né? Assim como o candelabro, nós geramos frutos em abundância, numa segunda colheita, quando o efeito da chuva temporã, que é derramada aqui, e com intensidade maior na chuva seródia, nós geraremos frutos, desta vez para a eternidade. Ok? Então, finalizada esse processo de santificação, os justos continuam sendo justos, e quando vier o dia da expiação, eles serão considerados justos e continuarão sendo frutos, tendo frutos para a eternidade. Porém, no dia da expiação, já que os ímpios rejeitaram o sacrifício de Cristo, ou menosprezaram, não se batizaram, ou enfim, muito mais menosprezaram a Bíblia, a oração, a oportunidade de mudança de caráter, né? Continuaram vivendo em pecado, mesmo alguns até eles acreditando em Jesus, mas não abandonaram suas práticas pecaminosas. No dia da expiação, terminado o fim do tempo de graça, esses ímpios, né? As uvas, as olivas serão colhidas e serão lançadas no lagar da ira de Deus. Por isso, aqui estou colocando no dia da expiação como o dia onde se dá a sentença para esses ímpios, tá bom? E em vermelho, colheitas que ocorrem no outono, tá bom? Então, nós vamos fazer muito mais desse tipo de conexões na semana que vem, quando nós formos falar das festas judaicas, tá bom? E nós vamos fazer nesses minutos que ainda nós temos do nosso tempo, porque semana que vem não daria para falar sobre tudo das festas judaicas, nós vamos falar como uma introdução das festas judaicas, tá bom? Eu coloquei alguns símbolos aqui dessas festas, mas nós vamos entender quais são elas bem rapidamente e por que foram dadas, tá bom? Então, ainda na questão da introdução, as festas judaicas, elas foram definidas, criadas por orientação divina. Foi Deus que escolheu as datas, as liturgias, e o motivo da alegria, tá bom? E Deus escolheu conectar essas festas com os ciclos, né, lunares que definiam a mudança dos meses e principalmente com as estações, as semeaduras e principalmente com as colheitas, tá? Então, a colheita da cevada, como a gente disse, né, a verificação se o fruto estava maduro, era a chave para definir essas festividades. Então, o calendário religioso anual dos israelitas, ele era marcado por diversas festas. Cada uma dessas festas era a intenção de Deus era direcionar a mente do povo para os símbolos relacionados com a redenção, já que o santuário é a escola da salvação, Deus queria ensinar aspectos da salvação para o seu povo, então as festas vão complementar o santuário para trazer lições ao longo do tempo, né, num ciclo anual, a respeito da salvação em questão, tá bom? Então elas apontavam também para a atividade de salvação que Jesus realizaria por eles, na figura das oferendas, dos cordeirinhos e dos animaizinhos que eram mortos e seu sangue inocente era derramado. Então, eles também, essas festas mantinham diante dos adoradores duas questões muito importantes. O alto preço pago pela salvação, pela redenção deles, assim como também a esperança e a alegria, resultado do perdão, do arrependimento e da aceitação desse sacrifício por parte de Deus, tá bom? Então, toda decisão gera uma consequência. Isso era uma lição das festas judaicas e principalmente do santuário. E as festas judaicas eram momentos de celebração para júbilo das lições e das vitórias que Deus conseguiria para o povo em relação do bem,
né, da luz vencendo o mal e as trevas, né? A vida vencendo a morte. Quais são as festas da primavera? No dia 14 de Nissan, a Páscoa era o dia solene, tá bom? Nós vamos falar da Páscoa, como surgiu, porque, em que contexto, na semana que vem, tá? Então, meados, finais de março, né? No 14, no 14º dia do primeiro mês do ano, Nissan, era Santa Convocação para a celebração da Páscoa. Do dia 15, um dia posterior à Páscoa, né, até o dia 21, no mesmo mês, era a festa dos pães sem levedo, ok? Ou a festa dos pães asmos. Lembrança, né, o levedo na Bíblia representa o pecado. Então, esses pães sem levedos é um povo que foi salvo, né, pelo sangue do Cordeiro na Páscoa e que agora está consagrado e sem pecado, ok? No dia 16, vejam que ocorre simultaneamente, nesse caso aqui no calendário, ocorria a festa das primícias. Lembra-se que a gente falou do fruto, a cevada, sendo avaliado se ele já estava maduro? Então aqui os primeiros frutos eram colhidos e apresentados ao Senhor, tá bom? E 50 dias depois ocorria a festa do Pentecostes, no sexto dia do mês de Sivan, ok? Então, nós temos uma, duas, três, quatro festas primaverais, ou festas que ocorriam na primavera, tá bom? Então, isso nós vamos correlacionar com alguns textos do Novo Testamento, né? Existe um texto muito claro, e já dando um chamariz, não é coincidência que o Espírito Santo foi derramado na festa do Pentecostes, conforme é descrito em Atos capítulo 2, ok? Deus, que conecta o Antigo e o Novo Testamento, porque ele inspirou ambos os testamentos, ele derramou o Espírito Santo 50 dias exatos depois da ascensão de Cristo, tá bom? Ou da festa das primícias. Então, vamos falar aqui agora das festas outonais, ou das festas do outono, que eram 3. Então, nós estamos falando aqui da festa das trombetas, que ocorria em meados de setembro, tá bom? No primeiro dia do mês de Tisri, a festa das trombetas. O que fazem trombetas? Anunciam, né? Clamam, chamam o povo a uma consagração. Depois, no 10º dia desse mesmo mês, ocorria o dia da expiação, o dia solene, que nós já entendemos um pouco, nos dedicaremos um dia, um estudo inteiro para falar a respeito desse dia, tá bom? Já no dia 15 ao 21 desse mesmo mês, ocorria a festa dos tabernáculos ou das cabanas, tá bom? Ele era realizado no final da colheita, da última colheita do ano, ok? Então, e uma festa que nós também vamos falar, porque tem vínculo com o santuário, é a festa das luzes, uma festa que surgiu alguns séculos depois dessas 7 festas que eu estou resumindo aqui, e ela ocorria no calendário, né, no ano de, perdão, no mês de dezembro, tá bom? Então, essa festa das luzes era para lembrar e comemorar nós vamos ver melhor em mais detalhes, tá? Era também chamada da festa da dedicação, porque Jesus tinha passado na festa da dedicação, nos evangelhos é descrito isso, nós vamos mostrar esses textos na semana que vem, e eles comemoraram um dia onde milagrosamente o azeite que encontraram, né, os judeus, lá no Antigo Testamento, na época, depois da invasão da Babilônia, esse azeite que deveria durar, né, iluminando o candelabro, um dia, milagrosamente, durou 8 dias.
por isso a festa das luzes é representada por um candelabro, né, que tem luzes, e ele é em comemoração a esse milagre, tá bom? Segundo a tradição judaica. Então, dito isto, o que nós podemos prometer para a sequência da nossa série, né, é que nós faremos conexões dessas semeaduras, dessas chuvas, dessas colheitas, principalmente, nós demos uma pincelada, né, com o livro de Apocalipse, conectadas aos móveis do santuário, e isso vai se repetir com quais grupos de pessoas? Os israelitas terão uma época de primavera, um verão seco, um inverno escuro, tá bom? Haverá uma semeadura para esse povo, haverá um momento que eles estarão no deserto, atravessando um período escuro, e depois haverá uma colheita, tá? E os móveis do santuário vão nos mostrar que, percorrendo esse ciclo anual, Deus vai conectar com lições que os móveis do santuário vão nos mostrar ao longo da história do êxodo do povo de Israel, ok? Então, por isso que a gente não vai jogar todas essas informações misturadas naqueles estudos, mas esses estudos que nós estamos fazendo agora vão nos permitir falar sobre essas conexões. De maneira que quando eu vou falar sobre a travessia do Mar Vermelho, por exemplo, a gente vai entender em que época do ano, né, em que época do ano ocorreu algum evento específico no deserto, no Monte Sinai, tá bom? Então, já que vocês agora estão familiarizados com esse vocabulário da agricultura, das estações das semeaduras, nós vamos trazer muito rapidamente, sem explicar mais a respeito desses assuntos, na hora de fazermos conexões com a história do povo de Israel, porque o povo de Israel seguiu a liturgia do santuário, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Jesus seguiu a liturgia do santuário, a igreja cristã seguiu a liturgia do santuário e nós individualmente precisamos seguir também a mesma liturgia do santuário, se almejamos a pátria celestial, tá bom? Então, com esse objetivo e os desejos de sempre querer aprender e conhecer mais, o convite para vocês sempre será o mesmo, né? Continuem persistindo no aprendizado da palavra de Deus, confirmem esses estudos, né, com o material que será compartilhado, com os textos bíblicos, aprofundem, tem muito material aí disponível para quem já começa com uma simples concordância, né, na internet tem várias ferramentas disponíveis hoje, e depois de assimilar essas verdades, compartilhem, né, com alguém. Mas, por enquanto, como eu disse, né, preparem o seu coração para o que Deus ainda deseja mostrar para cada um de nós. Deus seja louvado, porque nós podemos estudar esses assuntos ainda hoje, em liberdade, e que o Espírito Santo possa fazer com que esse evangelho germine, né, a nossa plantinha, que é crescimento espiritual na nossa vida, esteja ocorrendo, para que nós futuramente, com a chuva seródia, nós possamos gerar frutos para a eternidade. Você está convidado a fazer parte do trigo, para que você possa ser liberto e chamar muitos, né, a abandonarem Babilônia e também se converterem antes da segunda vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos terminar com uma oração. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, te agradecemos por esse momento de estudo. Obrigado pelas lições que o Senhor escolheu deixar na tua palavra, através da agricultura, através de ilustrações do dia a dia, que nós possamos entender da natureza. Abençoe esse grupo, as pessoas que estão ouvindo tua palavra, as gravações, que nós possamos pedir, clamar pelo Espírito Santo, que ele possa transformar nossa vida, para nos prepararmos cada dia mais para viver pela eternidade, porque sabemos que na condição que nós estamos, pecadores falhos, nós não poderíamos usufruir dessas bênçãos eternas. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados, entregamos nossas vidas em tuas mãos para que possamos sermos transformados pela tua graça e misericórdia. São bênçãos que nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.